Então, por aqui, Flávio Félix, sou aluno do curso de História da Universidade Federal de Sergipe e estou gravando essa aula como parte integrante, né, da minha avaliação à distância 2 da disciplina de estágio supervisionado em ensino de História. Então, o tema que eu escolhi para a gravação dessa aula vai ser o mesmo que eu apresentei, né, a professora Sayonara, né, que foi a segunda revolução industrial, né? Então eu vou tentar aqui fazer um resumo desse conteúdo que é muito amplo, mas vamos tentar aqui focar nos pontos, né? Mais, assim, diria que mais importantes. Então, a segunda revolução industrial. Então, a segunda revolução industrial, obviamente, ela sucedeu, né, à primeira revolução, né? E em meio a essa revolução, a gente teve, nessa segunda revolução, nós tivemos muitas mudanças, né, em relação à primeira revolução. E esse momento que acontece na segunda revolução, que agora, diferente da primeira revolução, que uma vez a primeira revolução ela aconteceu exclusiva ali na Inglaterra. Já agora, a segunda revolução já é diferente. Ela já acontece além da Inglaterra, ela acontece em outros países, como França, Alemanha, Estados Unidos, né, e no Japão também. E alguns, né, fatores, eles são marcantes, né, desse período da nossa história, né, que é a segunda revolução industrial. Então, aqui a gente vai ver, né, um processo de evolução, nós poderíamos também dizer assim, que durou aproximadamente aí 100 anos, né, que foi ali meados do século XIX até metade ali do século XX. Então, esse período, que é o período da segunda revolução industrial, ele é um período que é marcado por grandes mudanças, né, por grandes mudanças no sentido tecnológico, né, grandes mudanças nas inovações, né, tecnológicas, mudanças na sociedade, e formas também de produção, que a gente pôde ver na segunda revolução industrial. Então, aqui a gente vê que o mais importante que são as fontes de energia. Um dos fatores que marcaram, né, a segunda revolução industrial foi justamente a descoberta de novas fontes de energia. Porque aqui na segunda revolução, diferente da primeira revolução, onde a base energética da primeira revolução industrial foi o carvão, ele ainda continua sendo uma fonte, né, de energia. Mas aqui na segunda revolução industrial, a gente tem a descoberta do petróleo e da eletricidade. Então, com essa descoberta, os sistemas de transporte, eles também tiveram a sua evolução, porque o sistema de transporte ele se tornou um elemento muito importante. Como também a gente pode ver com essas descobertas, nós tivemos os navios, eles passaram a ser de maior porte, os aviões, o surgimento, né, de aviões que, né, maiores e viajando com grandes, né, de grandes velocidades, e também nós tivemos os trens que passaram agora a operar em diversos países do mundo, né? E também o avião, como eu havia falado, ele surgiu justamente nesse período, que foi o período da segunda revolução industrial. Então, a gente pode ver que nesse período as vias de transportes, né, elas evoluíram, né? Elas evoluíram porque agora com essa revolução, né, era preciso ter um escoamento melhor, né, das mercadorias, né, que circulavam com maior facilidade agora. Então, a gente pôde ver também aqui um desenvolvimento, né? E como todo desenvolvimento tecnológico, né, ele é a base, né, de todo um processo, todo o processo.
da evolução industrial. Então, nesse período, né, dessa segunda revolução industrial, a gente também percebe um avanço, né, nas comunicações. Aqui surge o telefone, o telégrafo, surge o rádio, né? E também que são aparelhamentos tecnológicos que até então não existiam e que surgem agora, né, na segunda revolução industrial. E esse surgimento tecnológico, esse avanço nas comunicações, eles não serviram apenas para as indústrias, eles também serviram para as pessoas que passaram a se integrarem mais, e também esses avanços tecnológicos serviram para integrar outros lugares, que até então não era possível sem esses avanços na comunicação. Então, agora, diante do surgimento dessas tecnologias, era preciso, se fez necessário, né, ir buscar esses mercados consumidores e buscar também fornecimentos de matéria-prima e que, de preferência, fossem, né, a baixo custo. Então, nesse contexto da segunda revolução industrial, é que ocorre uma coisa chamada de neocolonialismo, né? Então, ou seja, esse período, né, que ocorre, né, em virtude da segunda revolução industrial, ele fica bem ilustrado quando a gente estuda um pouco sobre a partilha da África. Então, a partilha da África deixa esse contexto bem ilustrado do neocolonialismo, que são novos mercados, né, consumidores com novas fontes de matéria-prima, e essa matéria-prima barata, que justamente ajuda a aumentar a lucratividade. Então, na segunda revolução industrial, também foi o momento que grandes grupos empresariais, eles se destacaram. Mas aqui a gente vai fazer referência a dois, né, que são muito conhecidos desse período aí da segunda revolução industrial, que é o Henry Ford e o Rockefeller, né? Então, eles são nomes muito conhecidos nesse período. E essas empresas, né, que cresceram e se desenvolveram nesse período, elas cresceram tanto e que elas chegaram a ter que melhorar, né? Elas tiveram que melhorar os seus modos de produção. E é justamente nessa melhoria, nessa intenção de melhorar esse modo de produção, que surge o sistema de produção industrial. Então, é justamente também nesse período que surge um outro acontecimento, que é o Taylorismo e o Fordismo. O Fordismo que são novos métodos de produção, aonde mercadorias elas são produzidas com mais rapidez, com mais eficiência e também tendo aí maior, né, lucratividade, porque uma vez que há mais rapidez, uma vez que esse desenvolvimento ele acontece na segunda revolução industrial, então aumenta, de certa forma, essa lucratividade. E aqui também vai uma outra questão que, como todo processo histórico, ele muda completamente as relações sociais. Então, aqui a gente percebe que com a Revolução Industrial acontece a busca por direitos trabalhistas, porque a exploração do trabalhador na segunda Revolução Industrial, ela continua, apesar de ter começado lá na primeira Revolução Industrial, onde o trabalhador era explorado com cargas excessivas de trabalho, crianças trabalhando. Então, na segunda Revolução Industrial, isso ainda ocorre, né, a exploração do trabalhador. Mas agora o trabalhador, ele já vê com uma forma diferente. Ele agora já busca os seus direitos. Então, aqui,
nesse período da história, a gente percebe, nesse período da segunda Revolução Industrial, a gente vai perceber que aqui vai ter o surgimento dos primeiros sindicatos, vai ter o surgimento dos primeiros direitos, né, trabalhistas, e aqui vai uma observação também muito importante. Muitos dos direitos que nós temos ainda hoje, direitos trabalhistas, eles são frutos desse período da segunda revolução industrial, tá bom? Então, vamos a um outro aspecto. Um outro aspecto também que marcou o período, esse período da segunda revolução industrial, foi o crescimento populacional. A gente observa que em 1850 era estimado uma população mundial em torno ali de 1,2 bilhão de habitantes. E a gente percebe que, num período de 100 anos, em 1950, essa população praticamente dobrou. Ela saltou para 2,5 bilhões de habitantes, uma estimativa a nível populacional da população mundial. Outro fator também que a gente pode ter aqui como marcante para essa época é a alta taxa de natalidade. Ou seja, os nascimentos eram muitos para aquela época. Então, isso é que justifica o aumento da população por conta dos métodos contraceptivos. Eles eram ineficientes na época, e também a gente pode ver outra questão que era o desenvolvimento da medicina. Então, a medicina ainda era, de certa forma, muito pouco desenvolvida e, de certa forma, precária. Então, vacinas e medicamentos não eram tão eficientes. Então, tudo isso contribuiu para, né, esse aumento, o aumento da expectativa de vida da população mundial, né? Mas assim também como na primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, ela também foi marcada pelo crescimento das cidades. Na primeira revolução industrial, as cidades também elas se expandiram. E na segunda, esse processo também existiu. Só que aqui a gente percebe na segunda revolução industrial que esse crescimento ele foi muito rápido, foi de forma muito meteórica, rápido demais, e também desordenada. E isso levou, né, esse crescimento desordenado das cidades, né, levou a um problema, a problemas ambientais que culminaram em poluição dos rios, né, poluição das águas, a atmosfera, poluição atmosférica, o acúmulo de muito lixo, né, e também o desmatamento aconteceu de forma muito desordenada. Então, é nesse período também da segunda revolução industrial que a gente percebe aqui que começam a surgir os problemas ambientais. Então, diversos foram os fatores, né, que culminaram, né, em problemas ambientais, como as fábricas que emitiam muitos, né, muitos gases poluentes. E, enfim, então, na segunda revolução industrial, começou os problemas ambientais que nos acompanham ainda até hoje com esse processo. Então, a gente pôde ver aqui um pouco, eu tentei resumir aqui um pouco sobre a Revolução Industrial, né, e a gente seria um tema para um outro momento, que é também a terceira Revolução Industrial. Então, eu espero que a apresentação tenha atendido, né, as expectativas, e eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção.